Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Vamos então estar fazendo a correção do nosso terceiro simulado, tá? Isso mesmo, é o nosso terceiro simulado. Lembrando que eu vou deixar o link para você fazer o download aqui nos comentários e na descrição. Se você ainda não entrou lá no grupo do Telegram, tá? Participa lá, onde eu posto os simulados, tá? Você vai ficar por dentro ali das dicas de novidades, atualizações, questões e, é claro, os simulados, que são vários e alguns eu corrijo aqui no canal, beleza? Então, vamos que vamos. Nós temos aí um simulado com 10 questões. Se você tiver resolvido, né, eu espero que você tenha ido bem. Vamos ver, que é a hora, né, mesmo de treinar, para você se preparar antes da sua prova, né? Agora é a hora de errar. Então, pessoal, antes da gente iniciar, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal. É muito importante você se inscrever aqui e já deixar o seu gostei, tá? Isso aí ajuda bastante a sua inscrição, o canal vai crescendo cada vez mais e motiva, né? A gente já tá fazendo mais vídeos aqui, beleza? Então vamos lá, nós temos aí, né, o simulado, eu vou estar resolvendo aqui com vocês. Lembrando que nós temos aí um total de 10 questões, são questões de diversas bancas, tá? Que você pode estar utilizando aí no seu concurso. Vamos lá então, a nossa primeira questão, ela vai trazer aqui para nós, né, a seguinte situação. João, ele é absolvido tendo em vista que foi considerado que seu ato foi descaracterizado quanto ao elemento constitutivo do tipo legal de crime. Ok. Nos termos do Código Penal, nesse caso, ocorre a exclusão do. E aí, gente? Ocorre a exclusão do. Então, presta muita atenção que nós estamos diante aqui da situação do chamado erro de tipo, que está lá no artigo 20 do Código Penal. O artigo 20 do Código Penal, ele fala para nós que o agente que erra quanto aos elementos constitutivos do tipo penal, tá, terá excluído o seu dolo. Então, o erro de tipo, ele sempre excluirá o dolo. Porém, é possível, né, demonstrado que o agente poderia evitar aquele erro, ele responderá na modalidade culposa, é claro, se tiver previsão legal para aquilo que ele fez. Ou seja, imagina só o erro de tipo, ele acontece naquela situação, aquele exemplo clássico do caçador, já aconteceu aqui no Brasil, né? O cara vai caçar um javali, que é permitido em alguns períodos, e ele acabou matando o amigo dele, achando que ele estava tirando em um javali. Perceba que é um erro de tipo. Ele errou quanto aos elementos constitutivos do tipo penal, porque ele queria matar um javali. Para ele estava atirando em um javali, mas na verdade era numa pessoa. Logo, o erro de tipo ele sempre excluirá o dolo, mas se verificado que o agente podia ter evitado, ele responde na modalidade culposa. Como o homicídio, por exemplo, ele tem modalidade culposa, o agente responderia por homicídio culposo. Então, preste atenção que a questão quer dizer para nós, então, que o gabarito é letra D. O agente aqui, então, vai ter excluído o dolo, beleza? Vamos, então, para a nossa próxima questão. Toward Lennon é considerado culpado, ok, pela prática do crime de roubo, né, que está lá no artigo 157. Beleza. Nos termos das normas aplicáveis, sua pena será acrescida de 2/3. Então, aqui nós estamos falando de um roubo circunstanciado, né, um roubo majorado. Cuidado, não confunda isso. Professor, qual a diferença de um crime majorado e um crime qualificado? Presta atenção, quando nós estamos falando de um crime majorado, é um crime onde tem um aumento de pena. Vai utilizar a pena base do crime lá no seu caput, está no preceito secundário, e nós teremos então uma fração, algo que vai aumentar aquela pena. Ou seja, no caso aqui da questão, aumenta a pena em 2/3. Um crime qualificado, por exemplo, roubo, é onde eu tenho uma circunstância especial que altera a pena mínima e máxima do crime simples. Logo, o roubo, por exemplo, ele tem uma qualificadora que, quando da violência, resulta lesão corporal grave ou morte, que é o famoso aí latrocínio. Logo, a pena simples ela é alterada, tanto a mínima quanto a máxima. O latrocínio, ele tem uma pena aí de 20 a 30 anos, né? Então é bem alta mesmo a pena para esse crime. Logo, você precisa saber, o crime de roubo, para aumentar a pena em 2/3, ele tem duas causas que aumentam a pena. A primeira delas é quando você tem o emprego aqui de arma de fogo. Então, arma de fogo é a primeira. A segunda é quando há o emprego de explosivos. Então, há o emprego de
explosivos, beleza? Então, nós temos somente essas duas situações aqui que nós teremos o aumento de pena em 2/3, tá? Então, o roubo, ele tem um aumento que é de 1/3 até a metade, que é o seu parágrafo 2º, o parágrafo 2º-A, que aumenta a pena aqui em 2/3, e o parágrafo 2º-B, que é o caso que a pena é aplicada em dobro, que é quando há o emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Logo, o gabarito aqui é a letra D também, né? Então, houver concurso de pessoas, entra aqui. A vítima permanecer sob o poder do acusado, também aqui, tá? 1/3 a metade. E a subtração for de explosivos, também entra aqui, tá? Então, aqui não é, aqui não é, aqui não é, só sobrou a letra D. Então, gabarito aqui, letra D, bem facinho essa, correto? É um pouco complicado ficar gravando, né? Eu sei porque, como eu tô sempre dando aula, estudando um assunto, eu dificilmente vou errar uma questão dessa. Mas não é uma questão difícil, em questão de conhecimento, né? Mas é uma questão assim, poxa, como é que eu vou lembrar disso, né? No crime de roubo, eu sempre falo para os alunos, sempre estou falando aqui, quando você está falando de crime de roubo, presta atenção, vai lá e sempre memoriza esses pontos, os aumentos de pena, quando que o crime de roubo é hediondo, quais são as situações que aumenta a pena, quais são as situações que qualifica. Então é importante você fazer a anotação desses detalhes, beleza? Bora aqui então para a próxima questão. A questão 3 fala Herodes, né, portando uma faca, ou seja, uma arma branca, ele desfere um golpe em Kublai Khan, que cai em terra. Apesar disso, Herodes ele não continua com o seu ataque, retirando-se imediatamente do local. Nesse caso, nos termos do Código Penal, tem-se aqui a denominada... E aí, gente, se você falou tentativa, né, cuidado. Pelo que nós estamos vendo aqui, não configura a tentativa. Aqui nós estamos falando da desistência voluntária. Perceba, então, que aqui o Herodes, ele deu a facada, então a gente não sabe qual que era o dolo dele, né? Aqui não fala se ele queria lesionar ou se ele queria matar. Só fala para nós que ele decidiu se retirar, né? Ele não continuou com o seu ataque, ele se retirou e também não falou nada do que aconteceu. O que nós podemos ver é que ele desistiu, ele simplesmente se retirou do local. Como a questão não falou para a gente aqui se foi por circunstância alheia ou não, pelas alternativas que nós vemos, a única opção aqui plausível seria a letra A, desistência voluntária. Então, na desistência voluntária, eu, assim como no arrependimento eficaz, eu inicio a execução, eu posso continuar, eu posso atingir a consumação, mas eu não quero. Eu decido, eu desisto, eu me arrependo e tento evitar o resultado de acontecer, e assim eu só respondo pelos atos até então praticados. Diferente da tentativa, onde eu queria consumar o crime, porém, circunstância alheia à minha vontade me impede de fazer isso. Então, eu vou responder na pena daquele crime consumado, só que com a redução de pena. Qual que é a redução? De 1/3 a 2/3. Beleza? 1/3 a 2/3. A tentativa, ela é uma causa de redução de pena. Próxima questão de número 4. Beckett saca um revólver e desfere 6 tiros em bebezão para resolver um desentendimento ocorrido em determinado bar. Nenhum dos tiros atinge a vítima. Nesse caso, deve ser classificada a tentativa. Então, mais uma vez, nós estamos falando da tentativa. No caso aqui, tentativa de quê? De homicídio, né? Ninguém dá 6 tiros no outro com a intenção de lesionar ele ou assustar, não é? Pois é. Então aqui é o homicídio, artigo 121. Porém, presta atenção. A tentativa, ela vai possuir as suas classificações. A primeira delas nós vamos falar quanto ao atingimento do objeto, ok? E a segunda parte é quanto à extensão da execução dos atos executórios. O atingimento, você pode atingir ou não, ok? Se você atingir o objeto, nós estamos falando da chamada tentativa vermelha ou tentativa incruenta, tá? Desculpa, cruenta, tá? Agora, então vermelha e cruenta são sinônimos. Agora, quando eu não atinjo, eu estou falando de tentativa branca ou a chamada tentativa incruenta.
logo o gabarito aqui é a letra C, beleza? Então nós temos aqui a letra C como nosso gabarito, porque o objeto, né, não foi atingido, que é o caso do bebezão. 6 disparos e não errou, não acertou nenhum, beleza? Então, cuidado, porque a questão ela só mesmo está entrando dentro da classificação da tentativa quanto ao atingimento, tá? Ela não está entrando aqui ao mérito de tentativa quanto à extensão, que poderia ser uma tentativa perfeita, que é quando o agente ele esgota todos os atos executórios, né? Que é chamado também de crime falho, e também imperfeita, quando ele não esgota todos os atos, beleza? Pessoal, se você está gostando aí, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça aí de se inscrever. Como eu falei, é muito importante, né, você fazer isso. Isso aí me ajuda bastante, né? E eu quero continuar trazendo aqui vídeo e aulas para vocês. Vamos lá, então. Próxima questão. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu respondo vocês depois. Érica, né, conduz a investigação, provavelmente uma delegada, né, no concernente a crime que é capitulado em mais de uma lei formal. Ok, então nós temos aqui. Com dificuldade de definir a lei aplicável, estabelece que no caso investigado deveria ser aplicado qual princípio? Gente, nós temos no conflito, então você está vendo aqui um conflito aparente de normas. Ela tem um fato correto e tem duas normas, duas leis em vigor. Qual lei que ela vai utilizar? Para isso, nós temos no Código Penal 4 aqui princípio, que é o case. O C aqui é de consunção, tá? Consunção. Então, você tem a consunção, o A de alternatividade, tá? Que é aquele tipo penal alternativo, como, por exemplo, o tráfico de drogas. São várias condutas, né? Você vai responder por um crime só. O princípio da subsidiariedade, que é quando um crime é subsidiário do outro, o furto é subsidiário ao roubo, correto? E nós temos, por último, o princípio da especialidade, que é quando eu tenho aqui uma lei penal especial, ok? Como regra, né, você vai usar o princípio da especialidade, ou seja, o Código Penal ele apresenta as regras gerais, mas nós temos, por exemplo, regras que estão específicas no ECA, por exemplo, para tratar de criança e adolescente. Então você vai ver muito isso. Existem crimes que estão no Código Penal que eu não vou aplicar porque tem o princípio da especialidade, tem ele de forma especial no ECA, assim como tem a lei de abuso de autoridade, assim como tem a lei de drogas, a lei Maria da Penha, assim como tem várias outras leis, lei de terrorismo. Então você tem, por exemplo, a lei de terrorismo, ela prevê que a tentativa é punido como crime consumado, entendeu? Então se o cara, por exemplo, ele está querendo explodir um prédio e aí ele arma a bomba ali, aí a polícia prendeu ele nem chegou a conseguir explodir, implantar tentativa, ele vai responder como se ele tivesse explodido o crime, tá entendendo? Isso é uma regra, então, o princípio da especialidade, tá? Então, aqui nós temos o princípio, o único aqui também, né? Você não acharia, não existe isso no conflito aparente, não existe esses outros aqui, ó. Então, aqui já jogaria fora, beleza? Questão de número 6, Pégaso é condenado pela prática de crime prevista em lei a 15 anos de reclusão, tendo a decisão judicial transitada em julgado. Ok. Então, ele foi condenado a 15 anos de reclusão. A sentença transitou em julgado. Após 2 anos, ele já estava cumprindo pena, surge uma lei nova que deixa de considerar como crime os fatos que levaram à condenação de Pégaso. Ok. Então, a nova lei que deixou de se considerar certo fato. Então, nós temos aqui a chamada abolitio crimes, que é uma causa de extinção da punibilidade também, e está ali prevista essa situação no artigo 2º do Código Penal. Neste caso, segundo os comandos do Código Penal, a lei não retroage, falso, ela retroage, né? Então aqui está errado. Retroagirá para beneficiar o réu. Olha aí, certíssimo, tá? Então, letra B. A lei penal, como regra, ela não retroage, é o princípio da irretroatividade da lei penal, salvo se for mais benéfica. O artigo 2º do Código Penal fala para a gente que lei posterior que deixa de considerar certo fato como criminoso, ela vai retroagir, fazendo cessar em virtude dela todos os efeitos penais da sentença penal condenatória, como o caso aqui do Pégasus, né? E qual que seria o efeito penal que vai cessar? A prisão, ele está cumprindo pena, é um efeito da condenação.
Logo, ele tem que ser posto em liberdade de forma imediata. Então, nós temos gabarito letra B. A letra C fala que vai retroagir, né? Se houver concordância, falso, não é necessário concordância, tá, gente? Então, você aqui não precisa esperar o Ministério Público. E a letra D, não retroagirá, falso, né? Então, retroage sim. Então, aqui, gabarito letra B. Olha a questão de número 7. É acusado de cometer crime ocorrido em aeronave que realiza voo internacional, nos termos do Código Penal, é considerada extensão do território para fins de aplicação da lei penal brasileira. Então, beleza. O esquimó ele é acusado de cometer um crime ocorrido em aeronave que realizava um voo internacional. Beleza, não falou nada aqui, né? A gente não sabe se a aeronave é brasileira, estrangeira, é só deu um caso aleatório. Então, eu acredito que as alternativas não têm nada a ver com o enunciado, isso acontece, né? Então, a questão está querendo saber quando que é considerado território por extensão. Isso está no artigo 5º do Código Penal, tá? Aplicação da lei penal no espaço. Aeronaves estrangeiras em voo onde estiver. Falso. A aeronave estrangeira só é considerada de extensão se ela estiver no nosso território geográfico. Aqui o Brasil, né? Tentei desenhar ele aqui, tá? E o mar territorial, o ar correspondente. A aeronave brasileira em voo no espaço aéreo nacional, verdadeiro. Então, olha só, a aeronave brasileira, ela, se estiver no território nacional, gente, aconteceu um crime dentro dela, ela é a extensão do nosso território. Letra C, a aeronave estrangeira pousada em aeroporto internacional. Falso, só se ela estivesse aqui no espaço brasileiro. E a letra D, a aeronave brasileira mercante em voo perante o espaço aéreo estrangeiro. Falso, tá? Aqui falso. Poderia ser, Volney, aqui neste caso, mesmo estando no território estrangeiro, poderia, no caso de aeronave brasileira, pública, ou então está a serviço do governo, tá? Então, no caso de aeronave brasileira pública ou serviço do governo, em qualquer lugar que ela estiver, né, ela é considerado território aí por extensão, beleza? Galera, só um momento aqui antes da gente continuar. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram também. Talvez você não me acompanhe, tá? Nós temos ali um Instagram voltado para concurso público, onde eu posto dicas, questões nos stories. Então, estou sempre ali atualizando vocês, trazendo conteúdo top de linha dentro do direito, tá? Então, não esqueça de me acompanhar. Só você jogar lá meu nome, ó, Volney Suason, você vai achar, tá? Não tem outro. Então, vamos dar continuidade para a próxima questão de número 8. O Eros, ele requeriu a absolvição de Hermes e Zeus, vez que os atos pelos quais foram acusados teriam a aprovação da comunidade, né? E dessa forma seria aplicável o princípio da... Então, olha aí que legal. Aqui, pessoal, nós temos um princípio muito legal, né? Que é o caso aqui do princípio da adequação social. Olha que interessante, né? Princípio da adequação social. Você conhece esse princípio? Esse princípio, né, você talvez vai ver ele em prova, porque é um princípio aí que existe dentro do direito penal, aonde vai aplicar o seguinte raciocínio: peraí, a sociedade ela entende que não tem lesão ao bem jurídico tutelado, tanto que esse princípio ele trabalha, né, assim como o princípio da insignificância, excluindo ali uma causa supralegal de extinção da tipicidade, né? Então entra na tipicidade material. Então, por exemplo, já houve vários casos, inclusive o STJ, se não me engano, é a súmula 522, aonde foi entrado para aplicação desse princípio no caso de CD e DVD pirata. É muito comum, para nós é comum isso. Pô, e aí você vai pensar, não, mas isso é crime? Porque ali nós podemos trabalhar em receptação, né? Artigo 180. Então o cara no camelô, você chega lá no camelô, ele vende um DVD para você com o último filme que acabou de lançar no cinema, e aí a população, isso aí é comum. Quem é da época aí do PlayStation 1, PlayStation 2, eu mesmo, ia lá no camelô muito tempo atrás, comprava lá com R$ 5 e um DVD com um monte de jogo. Ou seja, isso foi levado a mesma coisa para manter casa de prostituição, né? Isso foi levado até o STJ para ele verificar, porque, poxa, a casa da luz vermelha, né? Então, por que isso aí vai considerar crime? Logo aqui nós temos o princípio da adequação social, porque há uma aprovação da comunidade, tá? Então a comunidade, ela entende que isso aí é normal.
não há por que se falar em crime. No direito penal é muito difícil a gente ver isso no Brasil. Então, olha, número 9, perpétuo, agente fiscal do município XXT desvia em proveito próprio os valores decorrentes do pagamento de IPTU sob sua responsabilidade. Nesse caso, de acordo com as regras pertinentes aos crimes praticados contra a administração pública previsto no Código Penal, ocorre em tese o crime de... Então, presta atenção que aqui ele não cobrou valor indevido, né, e nem pegou aquilo para ele. Na verdade, tá tudo certinho, ele só desviou. Então, desviar é a conduta que existe dentro do peculato. Letra B, artigo 312. O peculato, você tem no 312 ali 3 modalidades de peculato. O peculato apropriação, correto? Apropriação. O peculato desvio, que é o desviar, tá? E o peculato subtração, que é subtrair. Então, nós temos essas 3 espécies, tá? Logo, no momento o perpétuo, ele tem sob a sua posse aqui os valores do IPTU e ele desvia. Então, ele vai responder aqui pelo peculato desvio, ok? Na apropriação e no desvio, o funcionário tem a posse daquele dinheiro, daquele valor, ele tem a posse daquilo ali, tá? Tem a posse, então você já sabe que ele tem a posse, ok? Já para subtrair, ele não tem posse, tá? Porque ele não tem a posse, por isso você pode... Como é que você vai subtrair algo que você tem a posse? Não tem jeito. Então, lembra desse detalhe. A diferença aqui para o furto é que ele utiliza da facilidade, né, da facilidade que a condição de funcionário lhe oferece, tá? O simples fato dele subtrair não configura peculato furto, tá? Peculato subtração. Ele tem que utilizar, se valer da facilidade que a condição de funcionário público oferece para ele. Bora então para a nossa última questão. Olha, tinha até uma letra E aqui falando de prevaricação, né? Mas não tem nada a ver. Questão de número 10 e última aqui para nós. A aeronave Tropicália é de propriedade da União, então ela é pública, ok? E está sobrevoando o país estrangeiro quando Joyce, passageiro da aeronave, é acusado de cometer crime culposo durante o voo, neste caso, de acordo com o Código Penal. Então, gente, a aeronave pública, aconteceu um crime dentro dela, como regra, em qualquer lugar que ela estiver, ela é considerada extensão do território brasileiro. Então, aplica-se aqui a lei penal brasileira. Então, vamos ver. Aplica-se a lei estrangeira do local de sobrevoo. Falso. De acordo com o Código Penal, não. A aeronave é considerada extensão. Olha aí, gabarito. Letra B. Muito cuidado, gente, que às vezes você vai cair em pegadinhas como essa aqui, ó. Aplicar a lei estrangeira, não aplica crime culposo, não tem nada a ver, tá? A espécie do crime aconteceu, pode ser, né? Então, crime doloso, culposo, préter doloso. Caberá ao Estado brasileiro decidir, falso, né? Já tem no Código Penal falando. A aplicação da lei cabível dependerá de tratados, né? Falso também. Então, aqui nós estamos falando, né, de uma extensão do território. É claro que não pode confundir a seguinte situação, às vezes, o fato da nacionalidade da vítima ou do autor. Se não importa, tá dentro de um avião da Farm, por exemplo. O cara, ele é um mexicano, tá lá dentro, não importa, eu não vou olhar para as pessoas, eu olho para o local, beleza? Então não erra isso aí. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, né, não esqueça aí de se inscrever aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante. O link para você baixar esse simulado está aí nos comentários e na descrição. E não esqueça também aí de participar, né, do Telegram. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram para você ficar por dentro de tudo. Estou sempre aí acompanhando e te dando esse suporte, beleza? Muito obrigado. Desejo a você aí sucesso. Tamo junto e até a próxima.